A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada cortava mais fundo do que o grito quando no salão do palacete antigo. Você é um mentiroso. Ele está morto, e você sabe disso, berrou Miguel, os olhos flamejando de raiva enquanto arremessava o testamento amassado contra o peito do advogado. No mesmo instante, a porta rangeu, e uma silhueta encharcada surgiu na penumbra, o rosto idêntico ao de Miguel, mas marcado por cicatrizes invisíveis de anos perdidos. Não estou morto, irmão. E trago a verdade que vai destruir tudo o que você construiu. O ar no salão pareceu congelar, como se o teto tivesse subido e engolido o casarão dos Almeida. Miguel, o herdeiro relutante de uma fortuna tecida em vinhos do Douro e segredos enterrados em vinhedos ancestrais, sentiu o mundo ruir sob seus pés. Ele e Tomás eram gêmeos idênticos, nascidos sob o mesmo céu de cinzas vulcânicas dos Açores, mas separados por um abismo de silêncios e preconceitos. Tomás havia fugido 5 anos antes, aos 22, após o pai, o severo patriarca da família, descobrir sua homossexualidade em uma carta mal guardada. Você envergonha o nome Almeida, rugira o velho, deserdando na hora. Miguel, sempre o protetor, o filho perfeito, que escondia seu próprio amor por homens atrás de noites solitárias em bares escondidos do bairro alto, jurara encontrar o irmão. Mas a vida, cruel como o fado, o arrastara para o vórtice da herança. Após a morte repentina do pai em um acidente de carro nas curvas de Sintra, o testamento deixara tudo para Miguel, as vinhas, os palácios, o império, sob a condição de que ele se casasse com uma mulher de bem. Agora, com Tomás de volta, empunhando um envelope lacrado com selos judiciais, o equilíbrio precário desmoronava. Tomás tremia, não de frio, mas de fúria contida. Seus cabelos castanhos, outrora longos e rebeldes, agora curtos e grisalhos nas têmporas, colavam-se à testa suada. Ele vestia um casaco poído, comprado em uma loja de segunda mão em Madrid, onde passara os últimos anos como garçom em um café esquecido, fugindo de sombras portuguesas. Eu vi você no jornal, Miguel. O novo conde dos vinhos. Mas o pai mentiu para nós dois. Olhe isso. Ele estendeu o envelope, e o advogado, o impassível Dr. Ferreira, o abriu com mãos trêmulas. Dentro, documentos amarelados, uma confissão assinada pelo pai, admitindo que a herança verdadeira era dividida igualmente entre os gêmeos, e uma cláusula secreta: Tomás era o guardião legal das terras dos Açores, ricas em vinhedos vulcânicos que valiam milhões. Ele me escreveu antes de morrer, pedindo perdão. Dizia que o preconceito o cegara, mas que eu merecia minha parte. E é testemunhas, a mãe de nossa infância, tia Rosa, que guardou isso por anos. Miguel recuou, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao entardecer. Ele não odiava Tomás, amava-o com a ferocidade de quem divide o útero. Mas o retorno do irmão reacendia feridas, a culpa por não tê-lo procurado o suficiente, o medo de que Tomás descobrisse seu segredo, o amor proibido por Rafael, o enólogo talentoso que trabalhava nas vinhas, um homem de olhos verdes como as colinas do Alentejo, com quem Miguel trocava olhares roubados nas adegas frescas. Rafael, que o salvara da solidão após a morte do pai, agora corria risco. A família conservadora, liderada pela tia solteirona Isabel, tramava para forçá-lo a um casamento arranjado com a filha de um banqueiro de Porto. Porque agora, Tomás? Porque não antes, murmurou Miguel, a voz embargada. Tomás sorriu amargamente. Porque eu precisava de provas. E porque eu te perdoei, irmão. Mas o mundo lá fora me mudou. Eu encontrei amor, Miguel. Um amor que me deu forças para voltar. A noite caiu sobre o palacete como um manto de veludo negro, e os irmãos se sentaram à mesa de carvalho entalhado, sob o lustre de cristal que tilintava com o vento atlântico. O Dr. Ferreira partira, prometendo uma audiência no Tribunal de Lisboa na semana seguinte, mas o dano já estava feito, sussurros de escândalo corriam como vinho derramado pelas veias da alta sociedade portuguesa. Tia Isabel, com seu colar de pérolas e lábios pintados de vermelho sangue, irrompera na sala mais cedo, os olhos estreitados como fendas em azulejos mouriscos. Um sodomita de volta. Isso é uma afronta. Miguel, dizer-do antes que ele nos arraste para a lama. Suas palavras ecoavam na mente de Miguel, alimentando o pavor ancestral. Em uma família onde o nome Almeida era sinônimo de tradição católica e vinhedos imaculados, ser gay era não só pecado, mas ruína financeira. Tomás, porém, contava sua odisseia com uma calma que mascarava tormentas. Fugi para a Espanha, irmão. Trabalhei em vinhedos de Rioja, aprendi a podar uvas sob o sol de Aragão. Lá, conheci Javier, um pintor basco, com mãos que cheiram a terbentina e alma de poeta. Ele me ensinou que amor não é vergonha, mas fogo purifica. Miguel ouvia, o peito apertado. Javier, o nome evocava ciúmes irracionais, não por posse, mas por inveja da liberdade que Tomás conquistara. Ele próprio, preso às correntes da herança, mal ousava tocar Rafael além de um roçar de dedos nas sombras das barricas. E Javier? Ele veio contigo.
Tomás baixou os olhos, e ali, no silêncio, veio o primeiro golpe. Não. Ele. Nos separamos. Uma briga tola, sobre voltar ou não. Ele disse que eu ainda carregava as algemas de casa. Mas as provas, Miguel, elas provam que o pai nos amava, apesar de tudo. Vamos lutar juntos. A mão de Tomás se estendeu sobre a mesa, e Miguel a apertou, sentindo o calor familiar, o pulso sincronizado como nos dias de infância correndo pelas praias de Cascais. Mas no fundo, uma dúvida serpenteava: e se Tomás quisesse mais que herança? E se quisesse vingar os anos perdidos, expondo os segredos de Miguel? Ao amanhecer, o sol dourado se infiltrava pelas janelas em arco do palacete, pintando as paredes de azulejos azuis com tons de safira. Miguel acordou com o cheiro de café forte e pastéis de nata frescos, preparado pela cozinheira fiel, Dona Maria, que olhava para Tomás com olhos úmidos de lágrimas contidas. Meu menino voltou, murmurara ela na cozinha, abençoando-o com um sinal da cruz disfarçado. Mas a paz era ilusória. Um mensageiro chegou com uma carta selada. A tia Isabel convocava uma reunião familiar no solar do Douro, para resolver a crise antes que o escândalo chegue aos jornais. Miguel sentiu o estômago revirar. O Douro, com suas encostas terraceadas de vinhas como veias de esmeralda, era o coração do Império Almeida, e o palco perfeito para intrigas. Vamos, Tomás. Mas prepare-se, a família não perdoa facilmente. A viagem de trem para o norte foi um tormento de silêncios e memórias. Sentados frente a frente no vagão de primeira classe, os gêmeos observavam a paisagem desfilar, o Tejo largo cedendo às colinas verdejantes de Santarém, depois as planícies do Ribatejo, onde touros bravos pastavam sob o céu infinito. Tomás quebrou o gelo contando anedotas de sua vida errante, noites em festas underground de Barcelona, onde dançava fado eletrónica com estranhos, e dias ajudando imigrantes em hortas comunitárias de Valência. Eu aprendi a ser eu mesmo, Miguel. Sem máscaras. Miguel riu, mas o riso soou oco. E eu? Ainda uso a minha. Rafael. Ele é tudo para mim, mas se a tia souber. As palavras pairaram, e Tomás arregalou os olhos. Rafael? O enólogo das nossas vinhas. Irmão, por que escondeu isso de mim? A confissão veio como uma represa rompendo, os encontros furtivos nas adegas, os sonhos de uma vida juntos em uma casa modesta no Alentejo, longe das intrigas. Tomás ouviu, o rosto suavizando em empatia. Então somos iguais, no fim. Mas amor verdadeiro não se esconde para sempre. Chegaram ao solar do Douro ao pôr do sol, o céu em chamas como vinho tinto derramado. O casarão de pedra, encravado nas encostas, exalava o aroma terroso de uvas fermentando. Tia Isabel os recebeu na varanda, flanqueada por primos distantes e o primo ambicioso, Henrique, um homem de 40 anos com bigode encerado e olhos de raposa, que cobiçava as terras há anos. Bem-vindos ao circo, sibilou ela, o vestido de seda sussurrando como serpentes. O jantar foi uma armadilha, pratos de bacalhau à brás e queijos de ovelha, regados a porto envelhecido, mas as conversas cortavam como facas. Henrique atacou primeiro, Tomás, sua. A ausência nos custou caro. E agora, com esses papéis falsos, quer dividir o que é de direito de Miguel. Tomás rebateu com calma, exibindo as provas, a confissão do pai, autenticada por notário de Ponta Delgada, e depoimentos de tia Rosa, gravemente doente nos Açores. Não é falsificação, Henrique. É justiça. A tensão escalou quando Isabel revelou sua carta na manga, rumores plantados na imprensa de Porto, insinuando que Tomás era um impostor, talvez até um ladrão fugitivo. Miguel defendeu o irmão, a voz tremendo de raiva. Ele é sangue do meu sangue. E eu o escondi por amor, não por vergonha. O silêncio caiu como uma névoa, e todos os olhos se voltaram para ele. Amor, ecoou Isabel, o rosto contorcido. Foi então que o telefone de Tomás vibrou, uma mensagem de Javier: estou em Lisboa. Vim-te buscar. Não fuja de novo. O coração de Tomás disparou, o passado colidia com o presente, prometendo reviravoltas que ninguém previra. No quarto que dividiam na infância, com camas de docel e vistas para o rio serpenteante, os gêmeos desabafaram até a madrugada. Eu pensei que Javier me odiava, confessou Tomás, os olhos marejados refletindo a lua prateada. Ele disse que meu medo de família me tornava covarde. Miguel, deitado na cama oposta, sentiu uma pontada de inveja misturada à esperança. Ligue para ele. Diga que voltamos para lutar, não para fugir. Mas o sono veio inquieto, sonhando com vinhas em chamas e mãos entrelaçadas na escuridão. O dia seguinte trouxe o primeiro conflito aberto. Henrique, em conluio com Isabel, exigiu um teste de DNA para provar que Tomás era um sósia malicioso. Vocês são idênticos demais para ser coincidência, zombou ele, durante o café da manhã na sala de jantar com tapeçarias flamengas.
Tomás riu, amargo. Idênticos por fora, Henrique. Mas por dentro, eu carrego as cicatrizes que você nunca viu. Miguel interveio, mas o dano estava feito, a dúvida semeada envenenava o ar como mofo em barricas velhas. Enquanto caminhavam pelas vinhas, o sol escaldante batendo nas costas, Tomás revelou mais. Em Espanha, eu ajudei a fundar um grupo de apoio para jovens LGBTQ mais expulsos de casa. Javier era o voluntário principal. Ele me salvou de mim mesmo. Miguel parou, colhendo uma uva madura e esmagando-a na palma. E se eu trouxesse Rafael aqui? Mostrasse a eles que não estamos sozinhos. A ideia era perigosa, mas libertadora. Naquela tarde, Miguel ligou para Rafael, a voz baixa como um sussurro em confessional. Venha ao Douro. Traga sua coragem. Rafael chegou ao entardecer, de moto roncando pelas estradas sinuosas, o cabelo ao vento como as ondas do Atlântico. Ele era alto, com ombros largos de quem carrega barris sozinho, e um sorriso que iluminava as adegas como vinho espumante. Ao descer, abraçou Miguel brevemente, um toque que disse tudo: estou aqui por nós. Tomás observava da varanda, o coração apertado, Javier chegara a Lisboa, mas hesitava em subir ao norte, temendo o veneno familiar. O jantar daquela noite foi o estopim. Isabel, sentindo o cheiro de mudança, convidou repórteres locais disfarçados de convidados, câmaras escondidas nos bolsos. Quando Rafael sentou-se ao lado de Miguel, a mão roçando a dele sob a mesa, Henrique explodiu. Quem é esse plebeu? Um amante. O caos irrompeu, pratos voando, acusações chovendo como granizo. Tomás se levantou, a voz firme como o granito das encostas. Ele é família, Henrique. Como eu sou. E Javier, meu amor, está a caminho para provar que amor não é fraqueza. No tumulto, Isabel desmaiou dramaticamente, mas seus olhos brilhavam de cálculo. Enquanto a ambulância uivava pela noite, Miguel sussurrou para Rafael: isso é só o começo. Mas com você, eu enfrento o inferno. Dias se arrastaram como névoa no Douro, cheios de reuniões tensas com advogados e telefonemas febris para Javier. Tomás, impaciente, viajou a Lisboa para buscá-lo, deixando Miguel sozinho com as sombras da família. Não confie em Henrique, avisara antes de partir. Ele quer as terras para si. Miguel assentiu, mas o isolamento o corroía. Rafael, hospedado em um quarto de hóspedes, tornava-se âncora, caminhadas noturnas pelas vinhas, conversas sobre sonhos de uma adega própria em Évora, onde pudessem ser livres. Eu te amo, Miguel. Não por herança, mas por você, o homem que chora fado nas noites de insonia. As palavras curavam, mas a ameaça crescia. Henrique, em segredo, forjava documentos para desacreditar as provas de Tomás, alegando falsificação. O retorno de Tomás com Javier foi um vendaval de emoção. Javier, um homem de 30 anos com barba rala e olhos castanhos profundos como o Ebro, desceu do trem em peso da régua com uma mochila de pintor e um buquê de flores silvestres. Eu vim porque o amor é uma ponte, não uma prisão, disse ele a Tomás na plataforma, selando o reencontro com um beijo casto, mas carregado de promessas. Miguel os recebeu no solar, o peito inchado de alívio e inveja sutil, inveja de uma reconciliação que ele ansiava consolidar. Mas a harmonia durou pouco. Tia Rosa, a tia maternal dos Açores, chegou de surpresa, carregada em uma cadeira de rodas, os pulmões frágeis de asma vulcânica. Eu guardei os segredos do irmão de vocês, ofegou ela, entregando um baú antigo. Dentro, não só as provas, mas cartas de amor do pai para um companheiro perdido na juventude, revelando que o patriarca, em segredo, era bissexual, atormentado por sua própria hipocrisia. A revelação abalou as fundações. Isabel, recuperada, urrou de traição, mentiras. Nosso sangue é puro. Henrique, acuado, confessou em pânico ter tentado sabotar os documentos, mas era tarde. O Dr. Ferreira, alertado, chegara com policiais para investigar fraude. No salão principal, sob o retrato austero do avô fundador, a família se dividiu. Primos progressistas, tocados pela história do pai, apoiaram os gêmeos, outros, enraizados no preconceito, viraram as costas. Miguel, de pé ao lado de Rafael, sentiu o peso da herança transformar-se em fardo compartilhado. Nós não lutamos por ouro, mas por verdade, declarou ele, a voz ecoando como um brinde em adega. O clímax veio na audiência em Lisboa, 2 semanas depois, no Tribunal de Azulejos Brancos e Colunas Dóricas. A cidade fervilhava de verão atlântico, o ar salgado misturando-se ao cheiro de sardinha assada nas ruas. Tomás e Miguel entraram de braços dados, Rafael e Javier logo atrás, uma frente unida contra o passado. Isabel testemunhou primeiro, lágrimas falsas escorrendo: eles destroem nossa tradição. Mas tia Rosa, com voz rouca mas inabalável, leu as cartas do pai: eu amei um homem na juventude, nos campos de Monção.
Escondi por medo, mas não deixarei meus filhos sofrerem o mesmo. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, assentiu pensativo. Henrique, sob juramento, desmoronou, admitindo sua ambição cega. Quando o martelo bateu, decretando a divisão igual da herança, vinhas do Douro para Miguel e Rafael gerenciarem, terras dos Açores para Tomás e Javier cultivarem, o salão explodiu em murmúrios. Isabel saiu furiosa, mas alguns primos aplaudiram baixinho, um sinal de mudança. Fora do tribunal, sob o sol de meio-dia, os 4 homens se abraçaram na Praça do Rocio, o obelisco testemunhando sua vitória. Nós sopramos, sussurrou Tomás a Miguel. Herdamos mais que terra, liberdade. Mas as reviravoltas não acabavam. Naquela noite, em uma tasca escondida do Chiado, Javier confidenciou a Tomás: eu tenho um segredo. Antes de você, eu fui casado, com uma mulher, por pressão familiar. Divorciei-me, mas há uma filha, de 10 anos, em Bilbao. Ela quer nos conhecer. Tomás piscou, o coração acelerando, um passo novo, uma família expandida. Enquanto isso, Miguel e Rafael planejavam sua adega no Alentejo, mas uma carta anônima chegou. Isabel, em exílio autoimposto em Coimbra, jurava vingança, sussurrando sobre um testamento oculto que favorecia Henrique se os sodomitas falhassem. Os meses seguintes foram de reconstrução tensa. Tomás e Javier viajaram aos Açores, onde as vinhas vulcânicas floresciam em solos negros, e lá, em uma casa de basalto com vista para o oceano, Javier apresentou a filha, Sofia, uma menina de cachos selvagens e curiosidade infinita. Ela pinta como eu, ama como você, disse Javier, e Tomás, segurando a mão pequena dela, sentiu o amor se multiplicar, curando as fraturas do exílio. Miguel, no Douro, enfrentava boicotes de compradores conservadores, mas Rafael, com sua genialidade, inovou, vinhos orgânicos rotulados com histórias de resiliência LGBTQ+, vendidos em feiras de Lisboa que celebravam o orgulho. O conflito ressurgiu no inverno, quando neve rara cobriu as encostas do Douro como açúcar de Natal. Isabel reapareceu, não com fúria, mas com uma oferta, uma aliança secreta, prometendo silenciar os rumores se Miguel renunciasse a parte das terras. Pelo bem da família, suplicou ela, os olhos agora cansados, marcados por solidão. Miguel hesitou, a mulher que o criara, apesar do veneno, era tia por sangue. Rafael, ao seu lado, aconselhou, perdoe, mas não esqueça. Em uma ceia de consoada no palacete, com pastéis de bacalhau e vinho espumoso, Miguel confrontou-a: tia, o pai nos ensinou que amor esconde-se por medo. Não mais. Isabel chorou, confessando seu próprio segredo, uma juventude lesbiana sufocada pela igreja, um amor perdido em um convento de Évora. Eu vi em vocês o que perdi, admitiu. O perdão veio devagar, como uvas amadurecendo, e Isabel tornou-se aliada discreta, usando suas conexões para dissipar escândalos. A primavera trouxe o ápice emocional, o casamento duplo, não legal ainda em Portugal para todos, mas uma cerimônia simbólica nas praias de Cascais, onde os gêmeos brincavam crianças. Sob o céu azul infinito, com o Atlântico rugindo de aprovação, Miguel e Rafael trocaram votos ao pôr do sol, mãos unidas sobre uma garrafa de porto ancestral. Você me deu raízes em um mundo de ventos, disse Miguel. Tomás e Javier, com Sofia espalhando pétalas, selaram seu laço. Nós navegamos tempestades, agora, construímos portos. A família, outrora dividida, reuniu-se, tia Rosa de cadeira, Isabel com um sorriso tímido, primos erguendo taças. Henrique, redimido pela prisão breve por fraude, enviou uma carta de desculpas, prometendo recomeçar em vinhedos humildes no Minho. Anos depois, os Almeida floresciam não só em riqueza, mas em legado, vinhas que contavam histórias de amor vencido, festivais nos Açores celebrando diversidade, uma fundação para jovens que era em Lisboa. Miguel e Tomás, grisalhos mas idênticos no riso, sentavam-se em varandas ao entardecer, vinho na mão, filhos adotivos correndo ao redor, Sofia agora uma adolescente pintora, e o menino que Rafael e Miguel acolheram de um orfanato do Porto. Nós mudamos o destino, dizia Tomás. Miguel assentia, olhos em Rafael, não o destino. O amor. E assim, nas curvas eternas do Tejo e Douro, a herança se transformava, de correntes sem asas, de segredos em canções de fado que, enfim, celebravam a luz. A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada cortava mais fundo do que o grito quando no salão do palacete antigo. Você é um mentiroso. Ele está morto, e você sabe disso, berrou Miguel, os olhos flamejando de raiva enquanto arremessava o testamento amassado contra o peito do advogado. No mesmo instante, a porta rangeu, e uma silhueta encharcada surgiu na penumbra, o rosto idêntico ao de Miguel, mas marcado por cicatrizes invisíveis de anos perdidos. Não estou morto, irmão. E trago a verdade que vai destruir tudo o que você construiu. O ar no salão pareceu congelar,
como se o teste tivesse subido e engolido o casarão dos Almeida. Miguel, o herdeiro relutante de uma fortuna tecida em vinhos do Douro e segredos enterrados em vinhedos ancestrais, sentiu o mundo ruir sob seus pés. Ele e Tomás eram gêmeos idênticos, nascidos sob o mesmo céu de cinzas vulcânicas dos Açores, mas separados por um abismo de silêncios e preconceitos. Tomás havia fugido 5 anos antes, aos 22, após o pai, o severo patriarca da família, descobrir sua homossexualidade em uma carta mal guardada. Você envergonha o nome Almeida, rugira o velho, deserdando na hora. Miguel, sempre o protetor, o filho perfeito, que escondia seu próprio amor por homens atrás de noites solitárias em bares escondidos do bairro alto, jurara encontrar o irmão. Mas a vida, cruel como o fado, o arrastara para o vórtice da herança. Após a morte repentina do pai em um acidente de carro nas curvas de Sintra, o testamento deixara tudo para Miguel, as vinhas, os palácios, o império, sob a condição de que ele se casasse com uma mulher de bem. Agora, com Tomás de volta, empunhando um envelope lacrado com selos judiciais, o equilíbrio precário desmoronava. Tomás tremia, não de frio, mas de fúria contida. Seus cabelos castanhos, outrora longos e rebeldes, agora curtos e grisalhos nas têmporas, colavam-se à testa suada. Ele vestia um casaco poído, comprado em uma loja de segunda mão em Madrid, onde passara os últimos anos como garçom em um café esquecido, fugindo de sombras portuguesas. Eu vi você no jornal, Miguel. O novo conde dos vinhos. Mas o pai mentiu para nós dois. Olhe isso. Ele estendeu o envelope, e o advogado, o impassível Dr. Ferreira, o abriu com mãos trêmulas. Dentro, documentos amarelados, uma confissão assinada pelo pai, admitindo que a herança verdadeira era dividida igualmente entre os gêmeos, e uma cláusula secreta: Tomás era o guardião legal das terras dos Açores, ricas em vinhedos vulcânicos que valiam milhões. Ele me escreveu antes de morrer, pedindo perdão. Dizia que o preconceito o cegara, mas que eu merecia minha parte. E a testemunhas, a mãe de nossa infância, tia Rosa, que guardou isso por anos. Miguel recuou, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao entardecer. Ele não odiava Tomás, amava-o com a ferocidade de quem divide o útero. Mas o retorno do irmão reacendia feridas, a culpa por não tê-lo procurado o suficiente, o medo de que Tomás descobrisse seu segredo, o amor proibido por Rafael, o enólogo talentoso que trabalhava nas vinhas, um homem de olhos verdes como as colinas do Alentejo, com quem Miguel trocava olhares roubados nas adegas frescas. Rafael, que o salvara da solidão após a morte do pai, agora corria risco. A família conservadora, liderada pela tia solteirona Isabel, tramava para forçá-lo a um casamento arranjado com a filha de um banqueiro de Porto. Porque agora, Tomás? Porque não antes, murmurou Miguel, a voz embargada. Tomás sorriu amargamente. Porque eu precisava de provas. E porque eu te perdoei, irmão. Mas o mundo lá fora me mudou. Eu encontrei amor, Miguel. Um amor que me deu forças para voltar. A noite caiu sobre o palacete como um manto de veludo negro, e os irmãos se sentaram à mesa de carvalho entalhado, sob o lustre de cristal que tilintava com o vento atlântico. O Dr. Ferreira partira, prometendo uma audiência no Tribunal de Lisboa na semana seguinte, mas o dano já estava feito, sussurros de escândalo corriam como vinho derramado pelas veias da alta sociedade portuguesa. Tia Isabel, com seu colar de pérolas e lábios pintados de vermelho sangue, irrompera na sala mais cedo, os olhos estreitados como fendas.